Termo do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do orador inscrito para o uso da palavra na tribuna, o qual terá o prazo regimental de 15 minutos. Uso da tribuna pelo senhor Tiago Luiz Cordeiro. Assunto: fiscalização sanitária referente ao Covid-19. Começa porque o arquivo do slide deu problema lá. O arquivo do slide deu problema. Começo antes? O slide que eu exibi deu problema. Passei o pendrive para ele. Aguardo ou começo? Começar? Abre lá. Boa noite, nobres vereadores, vereadora, assembleia e a todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Tiago Luiz, moro em Nova Serrana há 27 anos e sou psicólogo. Próximo. Primeiramente, apresento minhas mais positivas vibrações de conforto a todas as famílias de Nova Serrana que perderam algum familiar ou amizade querida para o Covid-19, em especial os agentes de saúde, pois o Brasil está próximo da marca de 1.000 agentes de saúde mortos, número que representa 10 vezes a população de nossa cidade. Perde essa apenas considerando os profissionais de saúde. Aproveito para agradecer aos verdadeiros heróis e heroínas da saúde, da medicina, da enfermagem, limpeza e tantos outros profissionais de outras áreas, que estão na linha de frente desse combate. São tão essenciais e vitais, e também aos mitos, de fato, que são os cientistas. Todos esses, sim, é que deveriam estar sendo aclamados. E reforçar sempre a primordial e vital importância do SUS. Temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Enfrenta grandes problemas, sim, e precisa ser melhorado. Mas jamais devemos sequer cogitar acabar com ele. Reafirmo que se não fosse o SUS, nossa situação já gravíssima seria ainda pior. E o SUS que viabilizará a distribuição ampla e rápida das vacinas Brasil adentro. Na penúltima quinta, estive na reunião da Comissão de Enfrentamento da Pandemia dessa casa, em que fui convidado pelo vereador William Barcelos a estar aqui na tribuna novamente. Quero parabenizar a existência dessa comissão de enfrentamento, pois não há caminho sustentável para a convivência em sociedade que não passe pelo diálogo em busca das melhores soluções e alternativas. Para além de repetir alguns pontos da minha fala nesta tribuna, no final de agosto do ano passado, quero reforçar o meu clamor popular pelo fiel cumprimento da lei em nosso município e respeitosamente solicitar a colaboração dos edis nesta batalha diária. Próximo. Parabéns também ao jornal Gazeta, que escancarou em uma de suas capas recentes a falta de respeito e compromisso com a saúde e vida dos cidadãos e cidadãs exibidas pela atual administração municipal, além do comportamento imprudente e irresponsável de grande parte da nossa população. Infelizmente. Próximo. Não é meu objetivo defender que estabelecimentos estejam ou permaneçam fechados. Porém, o meu desejo maior é que vidas e a saúde sejam respeitadas e priorizadas acima de interesses particulares, meramente financeiros, já que a nossa Constituição de 88, no seu capítulo 2º, sobre os direitos sociais, no artigo 6º, prioriza a saúde como um bem a toda a população. Cabe aqui lembrar-lhes que falecidos e sequelados graves não empreendem ou consomem para movimentar a economia. Próximo. Desde o início dessa grave crise sanitária, é nítido o desinteresse dessa administração municipal pela transparência no trato da situação da pandemia em nossa cidade. Quando sugerido em uma das reuniões de enfrentamento aqui da Câmara, foi sugerido à secretária de Saúde que criasse um canal de denúncia por uma das professoras na ocasião.
ao qual não se constata até o dia de hoje nenhuma iniciativa por parte da administração municipal no intuito de, ao menos, estudar tal possibilidade de implementação. Próximo. Com relação ao hoje, eu, enquanto cidadão, me pergunto, como posso acompanhar o desenrolar das minhas denúncias se não estão sendo apuradas, fiscalizadas ou sanadas? Saliento que o referido mecanismo de denúncias, por certo, seria de grande valia neste processo de transparência dos procedimentos de apuração e saneamento de denúncias feito pelos cidadãos, não apenas quanto à Covid. Seguramente representaria um investimento a ser incorporado de forma permanente aos organismos de controle social da administração pública, conforme preconiza a Constituição de 88. Eu mesmo estive na Guarda Municipal 2, 3 vezes e não ouvi eles anotarem as minhas denúncias e não sei se foram de fato apuradas. Da última vez que eu estive lá, inclusive, a Guarda Municipal estava fechada. Próximo. E mesmo vendo, assim, a olho nu, a empresas e comércios usando de superfúgios, né, para poder não respeitar a fiscalização, né, não vimos nenhuma ação ostensiva e efetiva de fiscalização, saneamento, punição desses estabelecimentos de forma exemplar. Eu falo porque a máscara de TNT, recentemente eu fui fazer compra e está lá à disposição a bendita da máscara de TNT, que não respeita os regimentos de saneamento básico, né? Além do uso incorreto do termômetro, né? Então, assim, enquanto esses comércios continuam a usar de artifício para não cumprir as regras, continuam a dar exemplos para a população em geral, atentando contra a saúde pública de forma irresponsável e impune, reiteradamente em nossa cidade. Próximo, né? Como eu disse ali, a questão do termômetro, né? Que a Anvisa esclarece que a medição de temperatura não causa danos à saúde, né? Ela tem que ser medido na testa, para verificar de fato se a pessoa está com febre ou não, e não no pulso, né? Então, que essa informação seja repassada para os comércios, né? A lei municipal, que é o decreto de 47 de 2020, recomenda que as pessoas usem máscaras ao sair, mas não estabelece nenhuma punição para quem descumprir. Ou seja, acaba sendo uma norma inócua, sem qualquer efetividade real. Sabendo-se que uma das formas de evitar a proliferação do Covid é evitar aglomerações, então, assim, a gente está vendo que não está fazendo efeito nenhum. Um exemplo disso, como viu na capa do Jornal do Gazeta, a pista de Cooper. A população vai ali fazer sua caminhada, muitas delas sem máscara, e se aglomerando. Então, assim, cadê os órgãos de fiscalização para observar essas questões? Né? Vale lembrar que em outras cidades as pessoas são multadas por essas condutas irresponsáveis, com elas mesmas e a coletividade. Nessa próxima imagem aí, mostra, nessa reunião que a professora sugeriu as mudanças de fiscalização, ela também questionou sobre os dados da Covid. A secretária de Saúde falou que ela estava olhando esses dados errados. Lembrando que ela olhou nos próprios sites da prefeitura sobre os dados. Ela falou que não era daquele jeito. Mas a gente pode ver que pelo final de agosto para o final de setembro, que foi quando o Hospital São José quase colapsou, houve um dobro dos casos, né? Então, assim, próximo. Mas e aí? O que eu sugiro? Bom, é importante lembrarmos sempre que tempo é vida, né? Como vocês já viram, em 30 dias foi bastante coisa para alterar a situação na cidade. Por isso, como cidadão e eleitor, solicito ações urgentes, como a criação de uma lei sobre medidas de prevenção sanitária a serem adotadas no município durante pandemias, bem como serem implementadas durante os períodos de síndromes gripais anuais, tais como as campanhas constantes de conscientização coletiva, focadas em fomentar o senso de autorresponsabilidade e o senso de coletividade na nossa população, entre outras medidas. Eu selecionei 4 motivos para justificar a criação de uma lei, de fato, que a primeira dela é que a nova mutação do Covid-19, que é essa nova variável, tem maior potencial de multiplicação, ou seja, ela vai se multiplicar ainda mais, como se já estivesse multiplicando rápido demais. Próximo. E aí, né, nesse próximo slide aí, comprova que de fato é um sério problema, porque estudo descobre mutação em variantes no Amazonas, em amostra de pacientes de Covid.
E algumas semanas atrás, eu acho que todo mundo se lembra, em reportagens onde os hospitais de Manaus foram comparados a câmaras de asfixia, por falta de oxigênio. Então, assim, isso se deve também devido à questão do vírus se proliferar muito rápido. Próximo. O segundo motivo para a criação de uma lei nesse nível é porque os cuidados para evitar o Covid levaram à queda de outras doenças respiratórias. Né? A ocorrência de outras doenças caiu em mais de 70%. E a internação de casos pediátricos graves foram reduzidos em 80%. Então, assim, seria não só um bem público essa lei, mas como também ajudaria no sistema do SUS, né? Na questão dos agravamentos de crises respiratórias. Próxima tela. O terceiro motivo é uma forma também de conscientizar a população sobre a autorresponsabilização sobre os cuidados. Então, mesmo que a gente não esteja em pandemia, as pessoas vão ter consciência que no período mais frio, as pessoas tenham mais problemas respiratórios. E assim, um exemplo significativo é o Japão, né, que lá eles têm a cultura de se usar máscaras, e o Japão tem a segunda taxa de mortalidade mais baixa entre os 7 países considerados as maiores potências do planeta. Próxima tela. Especialistas alertam para risco de pandemias globais. Ou seja, essa não é a primeira pandemia que a gente está vivenciando e, ao que tudo indica pelos especialistas, não será a última. Né? Inclusive, essa reportagem aqui é 2019. Nem se pensava em Covid, mas já sabia que teríamos uma pandemia. Né? Então, a gente pode vir muito bem ter outros. E a cidade sairia à frente no futuro se a gente tivesse uma lei para tomar essas medidas de precaução. Próximo até... Pode passar essa também, por gentileza. E assim, atitudes cotidianas também são muito importantes e necessárias, por vezes vitais. Há um ditado popular que nos ensina gerações: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não, obrigado. Com todo esse cenário de verdadeira realidade paralela, está nos levando a uma catástrofe cada vez maior. Basta observarmos a figura do mais importante da República Federativa do Brasil. Esse está, desde o início, optando por não levar a pandemia global a sério, absolutamente e criminosamente, ao contrário das condutas adotadas pela imensa maioria dos chefes de Estado do mundo. O resultado já está muito claro. Né? No gráfico aí mostra aí, o Brasil é o segundo país com o maior número de mortos por Covid em todo o mundo. Então, assim, o exemplo, se lá do início o federal tivesse dado exemplo, talvez a gente não tivesse nessa situação. Por fim, em resumo, além de solicitar essa casa, que cobre da administração municipal, como um todo, o cumprimento com seriedade e transparência de seu dever de fiscalização, bem como implemente um disque denúncia efetivo e de fácil acesso para que a população possa denunciar e acompanhar suas demandas sanitárias, propiciando assim transparência nas ações de fiscalização sanitária de saúde pública no enfrentamento da Covid-19 em Nova Serrana. E com ação legislativa, dê início à discussão, à criação de regulamentações legais, organizadas e práticas para o enfrentamento de pandemias, endemias, SARS e afins no município, em complemento às legislações federais e estaduais eventualmente já existentes sobre o tema. Próxima tela. Próxima. Apresenta aqui uma sugestão também de uma amiga, nativa e residente em nossa cidade, que é adotar no município protocolos de redução de danos, já implementados em várias abordagens de demandas complexas de saúde coletiva no Brasil. Eu, enquanto psicólogo, eu conheço a questão da prática de redução de danos, inclusive nos CAPs AD, que se trabalha com a redução de danos, que é o CAPs de álcool e outras drogas, né? E me ponho à disposição dessa casa, se quiserem sentar para questionar sobre essas questões dessa criação, dessas políticas de redução de danos, inclusive no Covid, que cabe também a questão de conscientização. Por exemplo, eu mesmo, quando cheguei aqui, não tive alguém na entrada para poder higienizar minha mão, para poder medir minha temperatura. Você quer, né, o álcool gel estava ali na mesa, disponível ali, mas assim, eu tive que ir lá e pegar. Então, qual que é a diferença da redução de danos? Vai ter uma pessoa que vai te orientar. Então, dessa forma, você conscientiza a pessoa da autorresponsabilização daquilo. Um bem, não é só uma preocupação com ela, mas é uma cidade coletiva. A redução de danos tem esse princípio, que é conscientizar as pessoas. Próxima tela.
E por fim, né, eu faço um desabafo, né, porque eu tenho recebido duras críticas, inclusive de amigos, de pessoas próximas, né, que eles falam para mim que não adianta você vir cá na tribuna, não adianta você ir no Conselho de Saúde, não adianta você fazer nada, né, que o povo aqui não respeita, né. Pois bem, né, como diz a primeira imagem ali do Luther King, o que me preocupa não são os gritos dos maus, é o silêncio dos bons. E tem muita gente boa, disposta a respeitar as regras, que está se desanimando, que vai se afrouxando, porque vê que uma grande maioria da população não colabora. E é triste, né? Porque eu, particularmente, não vou banalizar a morte jamais. Eu não vou encarar como uma questão assim, morreu, faz parte. Não, eu entendo, óbvio, que a morte é algo natural, assim como a vida. E assim como eu defendo a vida digna para a todo ser vivente, eu defendo uma morte digna. E não sentindo a falta daquilo que é nos dado de graça, que é o sopro da vida, o ar, o oxigênio. E não ter a possibilidade de, ao menos, ter um atendimento médico, hospitalar mínimo e razoável, acessível a todos e a todas da cidade do meu país. Então, o que eu estou pedindo é que a gente possa valorizar a vida das pessoas do município. Conclui, por favor. Então, eu gostaria de pedir a essa casa que pudesse, né, levar em consideração o que eu disse aqui, para a gente poder realmente tomar passos efetivos diante dessa crise, né, da pandemia Nova Serrana, que a gente está vendo uma falta de respeito muito grande e medidas legais, de fato, não estão sendo efetivadas. No demais, obrigado, boa noite.